iniciativa que surgiu lá na pandemia. Face àquelas dificuldades, nós nos fomos reaprendendo a atuar. Muito bem, e um dos trabalhos foi esse. Nós estamos, então, falando hoje do Axis, mais de 20 anos de trabalho, mais de 25 anos que essa equipe caminha juntas, boa parte da equipe, os 4 diretores, eu e boa parte da equipe, mais de 20 anos, 26 anos, na verdade, juntos, trabalhando com soluções e serviços para as entidades católicas. Assessoria, mentoria em governança e gestão, soluções patrimoniais, serviços compartilhados e formação para províncias mantenedoras, obras mantidas, colégios católicos, obras sociais católicas, hospitais católicos, casas de hospedagem, de retiro, mosteiros, conventos, dioceses, arquidioceses, em todo o Brasil, e também com alguma ação no exterior. Então, estamos caminhando juntos, fazendo esse trabalho há mais de 25 anos. Muito bem. São mais de 500 obras católicas atendidas ao longo deste trabalho, em várias áreas, assessoria educacional, assessoria na área de hospedagem, na área hospitalar, consultoria também nessas áreas, financeira, marketing, filantropia, área social como um todo. Em todas as áreas, marketing, formação tanto nas áreas técnicas, por exemplo, na área de RH, na área acadêmica, na área financeira, como também na área canônica. São mais de 1.000 entidades católicas atendidas ao longo destes anos todos, né? Tanto no Brasil, maior parte, é claro, como também fora do país. E hoje, nessa nossa 6ª temporada, na última quinta-feira de maio, nós vamos trabalhar um assunto bem interessante. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069, de 13 de julho de 90, portanto, com 36 anos. Eu lembro quando ela estava ainda criança, depois era um estatuto ainda adolescente, né? E agora nós já estamos aí numa fase do adulto já. Mas, agora, no ano passado, né, o ECA Digital, a Lei 15.211/2025, que passa a valer agora, em março deste ano, no início do ano já. E por que é interessante? Porque, olha só, uma lei de 36 anos, nós estamos com algumas alterações, face, é claro, às mudanças tecnológicas pelas quais todos estamos passando. Ou seja, são 2 leis com um só foco, a proteção da criança e do adolescente. Ou seja, então vamos falar aqui hoje sobre ECA Digital, mais proteção para crianças e adolescentes. E quem vai falar para a gente não sou eu sou apenas o mediador. Percebo aí, né, abaixo do nosso facilitador. Facilitador está um degrau acima, é o Fábio Feitosa, filósofo, pedagogo, cursando serviço social, consultor nosso aqui do Axis em filantropia, na área social, também pedagogia, conselheiro titular do Conselho Estadual da Assistência Social de Minas Gerais, é diretor da empresa Cogitare, trabalha com consultoria em políticas públicas de crianças e adolescentes e pessoas idosas. E o Fábio também é ex-presidente do CONANDA, então tem uma vasta experiência também, atendendo grandes instituições educacionais ao longo da sua história. Já trabalhamos juntos na área social, tanto com crianças e adolescentes, como também presídios, né, Fábio? Então é uma grande experiência, um grande conhecimento, e é com ele que nós vamos conduzir nesta manhã. Querendo lembrar para vocês algumas informações importantes. Uma delas, o conteúdo será gravado e vai ser disponibilizado para vocês, tá? Nas redes sociais do Axis. Caso vocês não queiram que a imagem apareça, a gente solicita que vocês deixem a câmera desligada durante a formação. Outro ponto, a reprodução ou utilização do conteúdo ela é permitida, desde que a fonte seja citada corretamente, identificando a autoria do material. E terceiro, use o chat para escrever suas dúvidas ou perguntas durante a transmissão, ou envie também via WhatsApp. O número está aí abaixo. Bom, agora o Fábio vai falar durante 40 minutos, 35, 40 minutos, e depois eu retorno conduzindo as perguntas para que o Fábio possa nos ajudar a entender melhor o assunto, tá bem? Fábio, é com você. Vamos lá. Muito bem. Bom dia a todas e todos. Bom, eu também estou aí nessa jornada nossa de igreja. Eu sou da Sociedade São Vicente de Paulo, eu sou vicentino,
E a gente também tem os desafios aí, tanto nas famílias que a gente atende lá nas conferências, como também nas nossas obras unidas, né? Nós temos creche, nós temos algum espaço de formação para adolescentes, jovens, adultos, e nós temos lares de pessoas idosas, as ELPIs. Então, esse é um desafio aí para todos nós, que como a gente está trabalhando, né, com as famílias, né, é preciso que a gente ajude as famílias. Vocês aí que estão nos colégios, nas obras sociais também, de cada congregação, de cada espaço aí religioso, temos o compromisso e o desafio de fazer com que cada lei vire cultura, né? Porque uma lei ela só funciona se ela de fato vira cultura para as pessoas, né? As pessoas entendam de fato a lei como uma forma importante de proteção. No nosso caso aqui, é a proteção de crianças e adolescentes. Então, é o compromisso do Estado, da família e da sociedade. Então, proteção da criança e adolescente é um compromisso de todos nós, né, da sociedade aí. Um compromisso aí do Estado, né, em cumprir as normativas, né, para que a gente possa, então, fazer essa garantia. Nós vamos fazer esse diálogo aqui agora, e aí vocês já ficam com compromisso aí, durante a fala, de vocês já nos ajudar a pensar a questão de o que fazer para essa lei sair do papel, que é um compromisso de todos nós, dentro de cada área, ok? Eu vou colocar no final algumas propostas, mas pode ser, e aí com certeza vocês que estão aí no dia a dia, vocês podem e têm de fato algumas alternativas aí para inovar aí o nosso trabalho, né? Nessa proteção. Pode passar, por favor. Nós vamos começar, então, agora com refletindo sobre o estatuto, como já o Adilson falou aí. E já agradecendo, viu, Adilson, pelo convite aí a toda a equipe da AX, né? Para a gente poder aí compartilhar, né, as nossas ideias. E aí é o seguinte, essa lei, ela nasce de um processo, né? Nós já temos uma lei que, inclusive, vai relatar esse cuidado com a criança e adolescente, né? Que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Depois nós vamos ver outras normativas, para a gente entender que a lei tem processos. O Estatuto tem 36 anos, mas nós precisamos, de vez em quando, fazer algumas alterações para melhorar essa lei. Então, nós vamos fazer uma viagem agora, um pouco por alguns pontos do Estatuto, que tem a ver com esse tema específico, né, do cuidado com a imagem de crianças e adolescentes. O artigo 17 do ECA, ele diz que o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Pode ir passando, ok. Artigo 18, é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Então, a gente já está falando aqui na questão da imagem, né? Que o Estatuto, lá há 36 anos, já alertava a gente que esse cuidado. O artigo 100. Na aplicação das medidas, levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. O ECA sempre vai levar a questão, o diálogo para a questão familiar, porque é lá o primeiro cuidado com essa criança e com o adolescente. Ok? A privacidade. A promoção dos direitos e proteção da criança e do adolescente deve ser efetuado no respeito pela intimidade, direito à imagem e reserva da sua vida privada. Olha lá, 36 anos atrás, o ECA já era uma lei assim que nos ajudava a refletir e trabalhar com a questão da imagem e da proteção, né, da criança e do adolescente. Pode passar.
Bom, aí nós temos um outro documento, uma normativa, que é do Conselho Nacional do Direito da Criança e Adolescente. Lá em 2014, teve essa resolução, né, 163, de 13 de março de 2014, que dispõe sobre a abusividade do direcionamento de publicidade e de comunicação mercadológica à criança e adolescente. Vou explicar o porquê que na época eu estava conselheiro do Conanda, porquê que nós fizemos essa resolução. Nós tivemos muita denúncia do uso de imagem de crianças e adolescentes em algumas propagandas. E aí vocês devem lembrar muito bem no programa Silvio Santos o uso da imagem daquela garotinha na época, a Maísa. A Maísa, ela era exposta, né? E a audiência estava aumentando muito, né, do SBT. Então, nessa época, começamos a receber muita denúncia, né, sobre a questão do uso de imagem. Então, o Conanda, né, com o seu papel de também normatizar, uma das atribuições dos conselhos é normatizar por meio de resolução. Então, nós fizemos essa normatização e, imediatamente, nós solicitamos ao Ministério da Justiça que fosse retirada a Maísa do ar. E foi o que aconteceu na época. Nós conseguimos, então, com essa resolução, garantir ali o direito, né, daquela criança, na época, que estava sendo abusada na sua imagem, né, na televisão. Ok, fizemos isso, e aí o Conselho Nacional de Comunicação procurou o Conanda para a gente dialogar, né? E aí foi um diálogo muito interessante, porque eles falaram para a gente que a gente não tinha, né, na época, falaram que a gente não tinha o papel, o poder de normatizar sobre a área de comunicação. O que nós dialogamos com eles, que nós tínhamos o papel de dialogar e de normatizar sobre a política, a proteção da criança e adolescente. Beleza. Fizemos, inclusive, na nossa resolução, tinha lá que nenhuma criança podia aparecer na mídia fazendo propagandas de doces, de bebidas, ou seja, não podia aparecer a imagem de criança, adolescente fazendo propaganda. E aí vocês entendem que se uma criança aparece na televisão fazendo propaganda de refrigerante, outras crianças vão se sentir aí com a vontade de beber aquele refrigerante. A gente sabe que hoje nas escolas, uma das questões que a gente preza é a saúde da criança e do adolescente, né? Evitar a questão ou não fornecer a questão de refrigerante para as crianças e adolescentes, que a gente sabe dos problemas de saúde que vai causar lá depois. Então, nós conseguimos, foi uma resolução de proteção para criança e adolescente. E aí, depois, então, esse tema foi levado para o Congresso Nacional e eles fizeram, então, uma lei sobre a questão da publicidade de criança e adolescente. E aí, entendendo o seguinte, quando existe uma lei federal, a resolução do Conanda, ela perde, então, a sua legitimidade, porque a lei é maior do que a resolução. Mas nós fomos garantidos nessa lei que crianças e adolescentes fossem, de fato, protegidos. Então, só para vocês perceberem como a gente está no processo aí de garantia de direito e precisa da sociedade conosco, né, para que a gente possa fazer com que a lei, de fato, saia do papel. Ok? Bom, aí está uma pergunta para a gente já ir começando, refletindo. ECA digital, ele vai funcionar? O objetivo da lei é a proteção da criança e adolescente. Mas algumas leis ainda precisam, ainda tem dificuldade, né, de sair do papel. Né? Tem algumas questões ainda de fiscalização que a gente vai dialogar ainda hoje, que precisa ser repensada a forma para que seja mais ágil. Então, o ECA Digital, ele traz também algumas normativas interessantes, né? São desafios que a gente vai precisar, então, dialogar a partir de agora dessa lei digital. Ok? Bom, ECA Digital, o que é, o que muda e como funciona? Bora lá.
Bom, é a Lei 15.211 de 2025, estabelece diretrizes relevantes para os produtos e os serviços de tecnologia da informação voltados ou acessíveis às crianças e adolescentes, né? Nós sabemos que há 33 anos atrás, a questão da tecnologia, nós ainda estávamos gateando ainda na tecnologia. Hoje nós temos um acesso aí que é 24 horas, né? As crianças, adolescentes, muitas das vezes aí, crianças ainda, né? Bebês ainda já têm acesso aí ao celular e que expõe, de fato, a sua imagem. Uma outra questão que a gente vai conversar lá na frente, mas eu já quero trazer para a gente poder refletir aqui, é a questão econômica. Isso aí é uma questão econômica também. Então, as empresas ganham com isso, com as imagens. Adolescentes hoje que postam canta alguma coisa, coloca uma imagem, aí viraliza, e aí acaba que torna isso um recurso para a criança, né? A partir de tantos mil acessos, a criança, então, começa a ter um retorno, né, econômico sobre essa questão. Então, nós estamos falando de questão econômica no nosso país, que é um desafio. Nós vamos falar mais à frente sobre isso. Muito bem, o artigo 1 dessa lei diz que ela dispõe sobre a proteção de crianças e de adolescentes em ambientes digitais e aplica-se a todo produto ou serviço de tecnologia da informação direcionado à criança e adolescente no país, ou de acesso provável por eles, independente de sua localização, desenvolvimento, fabricação, oferta, comercialização e operação. E é engraçado que eu lembrei sobre isso agora, de um dado lá do Conanda, que a gente viu também, chegou uma denúncia para a gente de um vídeo na época de jogos. E aí, nesse vídeo, o que acontecia? Ganhava-se o maior ponto quem tinha uma pessoa dentro do carro, dirigindo na rua, ganhava-se mais ponto nesse vídeo quem atropelasse mulheres grávidas e pessoas idosas. Vocês imaginem a crueldade de um vídeo desse. Imagine um adolescente assistindo um vídeo desse que está em processo de desenvolvimento. Então, nós também, nessa época, fizemos uma denúncia ao Ministério da Justiça e esse vídeo, então, esse desenho, esse jogo, ele foi retirado da mídia. Isso é só para ver que quando a gente começa a entrar dentro do mundo digital, tem coisas aí terríveis, né, que as pessoas têm o acesso. Vamos lá, então, adiante. Para fins dessa lei, considera-se, parágrafo único, a criança e o adolescente têm o direito de ser educados, orientados e acompanhados por seus pais ou responsáveis legais, quanto ao uso da internet e a sua experiência digital. E a esses incumbe o exercício do cuidado ativo e contínuo, por meio da utilização de ferramentas de supervisão parental adequada à idade e ao estágio de desenvolvimento da criança e adolescente. Ou seja, nós estamos dizendo que os pais ou responsáveis, né, às vezes a criança não está com os pais, mas está com a avó, né, está com uma tia, então torna-se responsável. Então é preciso que essas pessoas entendam, conheçam a legislação para cuidar dessa criança ou do adolescente. Então, cuidado ao dar um celular na mão de uma criança ou adolescente. Muito bem, vamos aí para os principais pontos do ECA Digital. Verificação da idade, fim da autodeclaração, plataformas devem aferir a idade real para bloquear acessos e conteúdos impróprios, né? Aí vai entrar a questão da pornografia, do tanto que a gente tem aí de informações na internet. Ok? O outro ponto, além da verificação da idade, a responsabilidade das plataformas, obrigatoriedade de ferramentas de segurança, supervisão familiar e remoção rápida de conteúdos, né? Os conteúdos ilícitos. O próximo...
Jogos eletrônicos, proibição de caixas de recompensas, né? Os jogos voltados ou acessíveis a menores de idade, que eles colocam lá que você... hoje, quem assiste aí ou faz, ou joga na internet, né? Vocês vão perceber, numa pesquisa feita, vocês vão perceber que, por exemplo, se um jogo ele tem comerciais dentro do jogo, aí você pode ir lá, clicar para você não pagar, você paga para não receber os comerciais de outras propagandas. Então, são estratégias, de fato, que a internet vai colocando, né, que o meio digital vai colocando, e acaba que a criança ou adolescente brincando no jogo lá, acaba clicando, e é um desafio grande aí para o diálogo, né, com as crianças ou adolescentes. E a proteção de dados, reforço do melhor interesse da criança na coleta e uso de dados pessoais. Ok? A vigência, a lei entrou em vigor em março de 2026, com foco na proteção contra assédio, exploração sexual e exposição à violência. O que tem aumentado muito, os casos de violência, né, de exploração sexual, tem aumentado muito no nosso país. Muito, todos os estados. Né? A gente precisa, de fato, ter um olhar de cuidado para nossas crianças ou adolescentes. Ok? Pronto. A nova lei não atualiza somente o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas também se alinha ao Marco Civil da Internet e à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, contribuindo para a criação de um sistema regulatório coeso voltado à proteção digital infanto-juvenil. Ok? Então, nós estamos falando aqui de uma normatização que está conectada com outras legislações. Um dos desafios do nosso país é justamente esse, né? É que a gente tem leis e cada lei faz o seu papel. Né? Mas quando elas, de fato, se conectam, há uma proteção mais efetiva, né? Para a proteção da criança e adolescente. Pode passar, por favor? Vamos agora fazer algumas... Então, nós já entendemos aí para que a lei veio. Que ela veio de um processo aí de outras leis, que ela está conectada com outras leis. Agora nós vamos fazer algumas reflexões sobre essa lei, sobre o que está lá na legislação, nos artigos. No campo da publicidade, o ECA Digital proíbe o perfilamento para anúncios direcionados e veta a monetização ou impulsionamento de conteúdos que retratem criança e adolescente de forma erotizada. Então, nós já estamos aqui já falando, voltando aqui, quando ele fala de direcionados e veda a monetização, ou seja, aquilo que é protegido, que é apresentado como forma aí desse produto, desse serviço, dar um valor para ele. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Essa lei nos traz esse cuidado e esse olhar. O tema é relevante, considerando que o investimento global em publicidade digital voltado para criança e adolescente foi estimada em 1,7 bilhões, o que representa cerca de 37% dos gastos totais com publicidade infantil, segundo dados de 2021, que constam em uma pesquisa divulgada pela Price Waterhouse Coopers. Eu acho que é isso mesmo. O meu inglês não é muito bom, não. Mas o que a gente precisa entender aqui é o seguinte: nós estamos falando de investimento, de recurso, é economia. Quando a gente se depara com a questão da economia, nós vamos ter outros desafios também. Então, há um investimento em publicidade, há um investimento de jogos que vêm aí de outros países, de processos que vêm de outros países, que é para ter ganho financeiro no nosso país. Então, a maioria dos jogos que a gente tem hoje são jogos de outros países aí, né, que a gente tem acesso a eles. Por isso que esse é um desafio muito grande, que essas empresas, né, digitais, elas ganham muito dinheiro.
né, muitas das vezes não respeitando os procedimentos, né, de garantia de direitos de proteção nos países, no caso nosso, o Brasil. As penalidades previstas vão de advertências e multa de até 10% do faturamento do grupo econômico no Brasil, limitadas ao valor de 50 milhões por infração, além da possibilidade de suspensão ou proibição de atividades. A Agência Nacional de Proteção de Dados foi designada como órgão responsável pela fiscalização e pela aplicação das sanções. O problema é que isso é muito lento, né? Os processos são muito lentos, até porque muitas das vezes o governo ele cria uma lei, mas ele também não tem uma equipe que vai monitorar e fiscalizar essa lei. Isso é um desafio nosso no Brasil. Por isso que a gente fala que às vezes as nossas leis são lentas demais. Então, se você tem alguma imagem proibida, ilícita, até essa imagem sair do papel, sair, né, das redes digitais, ela demora muito. Né? Porque você tem que fazer um processo de investigação para ver, e aí tem vários trâmites. A legislação vai nos trazer aí uma possibilidade de agilizar o processo. Ok? Bora lá. As medidas regulamentam o dispositivo da lei, estrutura a atuação da Agência Nacional de Proteção de Dados e cria, olha, esse é inovador, para essa lei, essa é a inovação. Cria o Centro Nacional de Proteção à Criança e ao Adolescente, que centralizará denúncias recebidas das plataformas digitais e apoiará o combate a crimes digitais. Vamos lá, então, falar um pouco mais desse Centro Nacional à Proteção à Criança e ao Adolescente. Muito bem. Esse Centro Nacional de Proteção à Criança e Adolescente é um órgão de inteligência da Polícia Federal, ligada ao Ministério da Justiça. Então, nós tivemos um avanço imenso nessa lei. Você criou um centro só para isso. Centraliza as ações, né, contra os crimes cibernéticos, contra criança e adolescente. Ok? Qual que é o objetivo desse Centro Nacional de Proteção à Criança e Adolescente? Centralização das informações, uma resposta rápida, olha, o que a gente estava falando que é lerdo, que é lento, desculpa, né, que é lento, nós estamos dizendo que esse centro foi criado para dar uma resposta rápida. Ele monitora as plataformas, ok? E regulamenta a questão dos influenciadores mirins, né? Criança e adolescente que começa a postar vídeo, começa a ficar famoso, os pais começam a ganhar dinheiro, todo mundo fica ganhando dinheiro, mas não consegue entender que isso é um problema, às vezes, para as crianças, para esse adolescente. Não sei se vocês já viram aí nas redes sociais, no jornal, quando uma criança é influenciadora ou um adolescente começa a ter muitos seguidores e por algum motivo ela começa a perder seguidores. É um problema. Aí você tem que criar psicólogo, arrumar psicólogo para essa criança ser atendida, porque cria de fato um processo, porque essa criança, esse adolescente, está em processo de desenvolvimento. Ela se vê dentro de um mundo que não é dela. Mas aí, porque está ganhando dinheiro, aí começa a ter pessoas por trás, aí adultos mesmo, que levam vantagem com essas questões. Então, esse é um desafio nosso aí. E as empresas, elas precisam avisar a esse Centro Nacional de Informação sobre as violações. Esse é o desafio. Vocês estão vendo aí alguns desafios? Primeiro, o Centro Nacional ele dá uma resposta mais rápida. Em alguns casos, as empresas têm que avisar para o centro que está tendo lá no site dele, alguém postou alguma coisa, alguma questão que é ilícita, ou está tendo algum comentário que é ilícito. Então, essas empresas têm que ter esse compromisso aí de avisar as plataformas digitais, eles têm que avisar ao Centro Nacional. Então, esperamos que com esse centro, e aí eu fui pesquisar o Centro Nacional, como é que está, eu não encontrei mais informações sobre ele,
né? Quantas pessoas trabalham, como é que vai funcionar, né? Contatos, isso a gente ainda não tem. Vamos dar vamos considerar que essa lei é muito nova, é de março desse ano, então vamos entender que o governo federal ele está se organizando para isso, ok? O ECA Digital também regulamentou especificamente o fenômeno dos chamados influenciadores mirins, que a gente acabou de falar. Crianças e adolescentes que aparecem de forma habitual em conteúdos patrocinados ou impulsionados no ambiente digital. Essa era uma das lacunas mais urgentes apontadas desde o episódio que motivou a lei. Então, estamos vendo aí que é um desafio. Pode passar? Empresas com mais de 1 milhão de usuários menores de 18 anos precisam publicar relatórios periódicos de transparências, apresentando dados sobre denúncias, remoção de conteúdos, medidas de proteção e uso de ferramentas de controle parental. Ou seja, nós precisamos ter um controle maior e alguém tem que fiscalizar para que as empresas, de fato, façam esses relatórios periódicos. Pode passar. As plataformas também devem agir rapidamente na remoção de conteúdos que apresentem riscos, como exploração sexual, assédio, cyberbullying, discurso de ódio ou incentivo e desafios perigosos. Em caso de descumprimento, poderão ser aplicadas sanções com multas, advertências, suspensão de serviço e até proibição de funcionamento no país. Então, a gente está vendo que a lei aí ela está sendo rígida, né, para a garantia do direito da criança e adolescente. A Autoridade Nacional de Proteção dos Dados foi designada como órgão responsável pela fiscalização. Então, por exemplo, nós temos então essa Agência Nacional de Proteção dos Dados, que ela é responsável pela fiscalização, entendendo que ela não fica responsável só para fiscalização para criança e adolescente, ela é no geral, ok? E aí, por isso que criou, né, o Centro Nacional de Proteção, atuando em conjunto com outras instituições, como o Ministério Público, o Conselho Nacional do Direito da Criança e Adolescente e a Anatel. Ok? Bom, o que fazer? Mecanismo confiável de verificação de idade, não sendo suficiente a autodeclaração de usuários. Então, aquela conta no Facebook que a gente colocava lá, né, e aí mentia a idade, né, o adolescente, né, com 15, 16, 14 anos falava que tinha 20 anos, e a rede aceita, porque ela não conhece quem está do outro lado. Então, agora vai ter um mecanismo para verificar e que quem possa fazer essas contas são com permissão apenas dos adultos, ou seja, dos responsáveis, né? Pais ou responsáveis, ok? Vinculação de contas de menores aos responsáveis legais com ferramenta de supervisão e controle. Configurações de privacidade e segurança por padrão, com limitações à coleta e ao uso de dados de menores de idade, ou seja, você já não vai poder ficar colocando os seus dados, porque a conta está vinculada ao seu responsável legal, que vai ter acesso. Restrições à publicidade e monetização direcionada à criança e adolescente, ou seja, evitar que criança ou adolescente possa estar usando, inclusive, cartões, aí senha dos seus pais, para poder fazer pagamentos. Então, é um controle maior. Ferramenta de controle para os pais ou responsável, incluído limitação do tempo de uso, restrição de contatos e aprovação de contas. Nós temos esses desafios ainda, nós não sabemos ainda como é que isso vai se dar, porque ainda não tem um documento que possa fazer com que isso aconteça. Então, está sendo um processo ainda que está sendo discutido pelo Centro Nacional. Mecanismos eficazes de denúncia e remoção de conteúdos nocivos ou ilegais, como exploração infantil, cyberbullying ou desafios perigosos. Hoje nós temos o Disque 100, não é isso? Que são as denúncias contra criança e adolescente que precisa continuar funcionando e sendo mais ágil. Obrigações de transparências e relatórios periódicos, especialmente para plataformas com grande base de usuários menores de idades. Então, vamos ter que
ter uma transparência maior aí, como a gente já colocou anteriormente. E restrições específicas a determinados serviços digitais. Você vai ter que bloquear, de fato, para criança e adolescente, alguns acessos a alguns conteúdos que não são para a idade deles. Ok? Bom, alguns compromissos, então, que a gente precisa já começar pactuando aí. ECA Digital e o papel das famílias, escolas e empresas. Vamos lá, o papel nosso aí. Para as crianças e os adolescentes, o ECA Digital significa um ambiente virtual mais seguro e adequado à sua faixa etária, com menos exposição a conteúdos nocivos e maior controle sobre o uso de suas informações pessoais, para crianças e adolescentes. Vamos lá? Para as famílias, a lei oferece instrumento de supervisão, fortalecendo o papel dos responsáveis na mediação do uso das telas. Não se trata de restringir o acesso à tecnologia, mas garantir que ela seja utilizada de forma saudável, educativa, cuidadosa e protetiva. Ok? Para as escolas. As escolas também passam a ter um papel mais ativo na educação integral, na educação digital, orientando o aluno sobre privacidade, cidadania e respeito no ambiente virtual. Preciso, urgentemente, já está na lei que o ECA tem que estar no currículo. Né? Agora, de que forma que a gente vai fazer isso? É uma forma mesmo que seja prazerosa para as crianças e adolescentes entendam a sua legislação, que é uma legislação de responsabilidade para eles. Então, é interessante que ainda mais essa área da educação digital seja aí divulgada na forma estratégia aí na pedagogia das escolas. Para a sociedade civil, ganham uma nova frente à atuação para promover campanhas de conscientização advocacy voltada à infância conectada. Então, é preciso que nós, sociedade civil, né, façamos aí o nosso papel de controle social, de denúncia. Ok? Do lado das empresas de tecnologia, a lei impõe ajustes profundos. Será necessário rever políticas de privacidade, sistemas de autenticação, moderação de conteúdo e modelos de negócio baseado em publicidade infantil. Ou seja, as empresas vão ter que repensar, né, nessa questão do lucro, mas principalmente na questão do cuidado com criança e adolescente. É uma nova cultura, inclusive, para as empresas. Bom, o ECA Digital nos traz aí a proteção, privacidade, educação e responsabilidade online. Ok, então é um pouco isso aí do conteúdo, né, que a gente tinha que discutir. É importante que a gente faça esse processo junto aí em cada escola, em cada trabalho social que a gente faça, que a gente ajude numa educação continuada para os nossos colaboradores e colaboradoras. Então, é preciso levar, né, esse diálogo, uma educação continuada para todas as pessoas envolvidas aí que trabalham com criança e adolescente, principalmente, né, com os familiares. Né? É preciso que a gente ajude os familiares que estão nas nossas instituições a entender a importância dessa lei. E aí fazer um diálogo bem mais amplo. Então, muito obrigado, né, por esse diálogo. Estou aí esperando as perguntas de vocês para a gente poder conectar melhor. Obrigado aí. Está sem áudio, Adilson. Estão me ouvindo? Agora sim. Tá bem. Bom, saiu o compartilhamento. Estamos na tela, não é isso? Muito bem, nós vamos passar agora para algumas perguntas, então. E, na verdade, tivemos várias aqui demandas, Fábio.
porque o assunto é instigante de fato, né? É, e a gente tem que ficar atento. Se a sociedade de fato não participar, a coisa não acontece. Eu me lembro que há alguns anos passados, meus filhos eram crianças ainda, e era comum ver na padaria, supermercado, venda de revista pornográfica. Tem nada a ver com o produto vendido na padaria e supermercado e tinha as revistas. E eu reclamei com os donos na época, na minha cidade, reclamei com o Conselho Tutelar, nada. Tive que ir no Ministério Público da Criança e Adolescente. Aí a coisa foi resolvida. Aqui não foi físico, né? Era uma questão física. Hoje é digital. Então a gente tem que ficar muito atento mesmo. Mas vamos lá, nós temos algumas perguntas aqui. Uma delas, por exemplo, Fábio, como aplicar o ECA digital nas escolas? Seria uma formação com todos os educadores para iniciar o processo de conscientização? E depois? O que você sugere dentro dessa sua experiência? Ok, ótima pergunta. É preciso, de fato, levar essa discussão nas jornadas pedagógicas, né? Não só nas jornadas pedagógicas que todas as escolas fazem anualmente, mas criar, de fato, um processo de educação permanente, para que a gente, inclusive, consiga monitorar como é que está sendo esse processo, não só com a questão dos colaboradores e colaboradoras, mas também dentro das nossas instituições, viu? Dentro das nossas instituições, a gente precisa levar, principalmente, as diretorias, né, das nossas unidades, diretoria das nossas unidades, educadores e educadoras e os familiares. É importante. E, principalmente, esse diálogo junto com o Conselho Tutelar, né, que é o órgão aí que a gente tem na sociedade, que é a porta de entrada das denúncias. Então, é bom que a gente constitui aí, crie, de fato, uma educação permanente para esses temas, né? Não só esse, mas esse tema é importante nesse momento para a proteção da criança e do adolescente. E aí, depois a gente precisa pensar no monitoramento, né? Não só a capacitação, mas como a gente dialoga depois para demais dúvidas que tiverem. Ok. Ô, Fábio, nós tivemos um avanço, né? Claro, né? Você citou a LGPD, falou da experiência de vocês com relação ao caso da Maísa lá no passado, ok? Tivemos a lei do bullying, né? Um decreto recente, mês passado, que orienta as instituições quanto ao abuso de menores. Aliás, similar ao moto próprio do Papa Francisco, Bálsãos à Luz do Mundo, voltado para a diocese, mas agora também chegando nas nossas obras católicas. Muito bem. Mas o Atlas da Violência foi divulgado acho que ontem mesmo, dia 27, e ainda nós tivemos uma média de 60 jovens assassinados por dia no Brasil. Muita gente, de 15 a 29 anos. Ou seja, a legislação avança, mas a violência continua extremamente alta. Conforme a sua experiência prática nos órgãos que você atuou e atua, CONANDA, as secretarias municipais, estaduais, que eu sei que você participou, a gente foi colega junto um tempo aí. Ou seja, o que fazer ainda com tanto avanço, mas com tanta violência? Como você enxerga essa dicotomia e o que fazer? É um desafio. A gente está falando de uma educação permanente interna. Mas é necessário, e eu tenho andado pelo Brasil, justamente, e aí com capacitação para os conselhos tutelares, por exemplo, que é a porta de entrada, nós temos ainda muita limitação nesse sentido, né, de capacitação para essas pessoas que assumem, né, ganham as eleições aí para o processo de escolha do conselho tutelar, e aí é a morosidade da legislação ainda, né? E aí vamos pensar o seguinte, e aí quando a gente fala da legislação, se a gente for pensar nos nossos municípios, nosso município tem os seus promotores, certo? E tem os nossos juízes, que tem que agilizar quando o processo chega. O que acontece? Dentro da nossa legislação, o número de promotores ainda é pouco, de juízes é pouco para as comarcas. E aí, a prioridade do judiciário hoje são a área criminal. Ok? Então, a área criminal que leva o maior tempo para os nossos juristas. Né? Depois é a área civil. E depois a área de criança e adolescente.
E aí, pensando nisso, no exemplo aí, eu fui em determinado município, um adolescente que cometeu um ato infracional, um furto, e aí eu estava nesse município, teve a audiência do juiz, um município do interior, e aí o juiz perguntou para esse adolescente o seguinte: me conta como foi esse processo desse furto desse celular. Aí o adolescente falou para o juiz o seguinte: qual? Por quê? Ele foi chamado lá para essa audiência com o juiz 2 anos depois. Ou Nossa. seja, essa lei não funciona. Para criança e adolescente, para a proteção deles, tem que ser mais rápido. Para quem viola o direito, tem que ser muito mais rápido. Entendeu? Para quem viola. Por isso que nós temos ainda essa demanda muito grande de denúncias, e aí a sociedade vai ficando aí descrente dos processos de denúncia. Nós não podemos ficar descrente. O 101, né? Aliás, o Disque 100, ele tem que continuar funcionando. A gente não pode desacreditar desse processo e nem de fazer a denúncia do Conselho Tutelar, né, junto ao Conselho Tutelar. Então, eu acho que essa morosidade da lei causa esse assusto que você deu aí do número ainda de violações contra criança e adolescente. É preciso que os municípios, que o Estado, que o governo federal invista mais na questão de uma educação permanente para todos que estão na defesa do direito de criança e adolescente. Ok. E com relação aos conselheiros tutelares, ainda temos um problema que muitos fazem escadinha para virar vereadores, né? E aí não querem bater de frente com os problemas. Mas aí é outro papo. Vamos lá. Tem uma aqui colocada aqui no chat, uma dúvida em relação às imagens que são publicadas em páginas como Facebook e Instagram. No caso, somos uma OSC e compartilhamos o trabalho realizado no serviço com criança e adolescente através de imagens e vídeos. Isso é proibido? Vamos lá. O uso de imagem, qualquer imagem, inclusive, vocês, inclusive, colocaram no início aí que quem não quiser aparecer, porque esse documento vai ser publicizado, né? Vai estar lá nas redes. Quem não quiser, por favor, desliga a imagem. Com criança e adolescente, mais ainda, nós temos que tomar muito cuidado, mas muito mesmo nas nossas instituições, quando for postar, por exemplo, imagem de criança e adolescente. Se não tiver autorizado pelos pais, não pode. Mesmo autorizado pelos pais, cuidado da forma com que apresenta. Né? Porque a forma como apresenta pode se tornar um crime. Entendeu? Tanto a família como outras instituições de garantia de direito podem fazer essa denúncia. Então, hoje, todo cuidado é muito pouco, né? Por isso que precisa ter aí, dentro das instituições, todas as instituições têm um departamento jurídico, cuidado, analise antes dessas postagens. Ok. Você já respondeu a pergunta da Sandra, que falou a mesma coisa no chat aí também. Ô, Fábio, a gente vê isso também nas igrejas. Fotos de comunhão, fotos de batismo, sem autorização das pessoas publicadas nos sites. Também não pode, a mesma situação. A LGPD veio nos pegar ainda mais forte, né? Bom, Fábio, você teria algum exemplo impactante, sem citar os nomes, é claro, de infração à legislação protetiva às crianças e adolescentes que tenha sido ocorrido por negligência institucional, seja da escola, da igreja, obra social? Como você deu o exemplo da Marisa, algum exemplo impactante de negligência também ao longo dessa sua história? De fato, tem um determinado colégio que aconteceu o fato, as pessoas não sabiam como fazer, né? Um fato de violação da imagem, né, nas redes sociais. Só que aí, em algum momento, a escola não fez a denúncia. Isso é perigoso. Quando a gente faz uma denúncia, seja traz o conselho tutelar, faz uma denúncia, isso é educativo para o adolescente que está cometendo aquele ato, né, no caso aí um ato infracional. A gente tem que entender que a legislação ela não é para a punição, mas ela é para que a criança ou adolescente, ou no caso o adolescente, ele entenda que aquele processo dele não está certo. E quando ele vai à frente de um promotor, de um juiz, é esse educativo. Porque a parte lá inicial familiar falhou.
E em alguns momentos na escola, com tantos alunos, com tantos desafios, a gente também não tem esse cuidado. Então é preciso que a gente tenha essa questão da denúncia. Então foi muito sério, porque foi uma exposição de imagem de outro aluno dentro da escola. Entendeu? Então, Sim. proibir que vá para redes sociais, ok, isso é o papel da escola. Mas fazer a denúncia e o processo educativo com esse adolescente, com os pais dele, isso é preciso. A gente precisa entender nas nossas instituições que isso não é para punir adolescente, mas é uma forma educativa. Ok. A Carla perguntou se fotos de costas podem, de costa tudo bem, não está identificando a pessoa. A própria LGPD diz, você pode pegar numa amplitude maior, não pode focar na pessoa sem autorização. Tem uma outra aqui, na sua visão, qual é hoje o maior risco digital para criança e adolescente dentro das instituições educacionais e sociais? Exposição excessiva, cyberbullying, abuso, jogos, redes sociais ou omissão institucional? Como você percebe isso? Hoje tem um desafio muito grande nas instituições, nas escolas, que é a questão do bullying. É preciso que a gente, de fato, tenha uma capacitação, né, muito grande, principalmente com os pais, porque se a criança ou adolescente ele leva isso para a escola, é porque ele está vivenciando isso em algum lugar, né? Ele está em processo de desenvolvimento, seja em casa, que ele está vivenciando isso, seja nas redes sociais, né? Os jogos hoje, eles trazem uma influência muito grande, né? A internet traz uma influência muito grande, e esses jogos, né? Se a gente for perceber, eu tive outro dia fazendo pesquisa em alguns jogos, é impressionante, uns jogos que você está jogando, é um jogo inocente, mas se você não for rápido no jogo, algumas pessoas, desenhos que aparecem no desenho, elas morrem. É impressionante isso. Eu fico imaginando isso na cabeça de uma criança, de um adolescente. Parece inocente, mas não é. O que está por trás disso é muito sério. Então é preciso que a escola ela faça esse trabalho permanente de cuidado. E aí o investimento, de fato, no trabalho com os pais, porque isso está vindo lá da família. Né? A gente sempre fala que o papel da escola não é dar a educação, né? A educação vem de casa, né? O papel da escola é ensinar matérias ali, né? E ampliar o conceito de cidadania, porque antes ele tinha dentro de casa a cidadania ali com os pais, com os irmãos, com os parentes, depois vai para o espaço onde o respeito tem que ser maior. Se eu não aprendi a respeitar meu irmão, meu primo dentro de casa, eu vou para a escola com esse conceito. Então, esse trabalho com a família, de forma dialogada, transparente, de forma pedagógica, ele é importante para que a gente possa ir resolvendo essas questões. Ok. A Sandra coloca aqui que, no caso dela, está autorizado o uso das imagens pelos responsáveis. Ok. Mesmo assim, o jurídico orienta que não publica-se. Ora, se os pais autorizaram, é claro que minimiza bastante o problema. Tem que ter cuidado com o excesso, é óbvio, né? Por exemplo, publicaram a foto de alguém recebendo uma cesta, chorando, uma criança chorando. São coisas que mexem com o psicológico das pessoas. Então, se está autorizado, ok, mas é bom atentar para o excesso. Uma outra pergunta, Fábio. É, como profissional que você é de órgãos da área social, que já é e já passou, como você orienta a relação entre as escolas ou obras sociais e os conselheiros tutelares, Ministério Público e outros órgãos afins? No mínimo, uma visita de cortesia deveria acontecer todos os anos? Como você orienta essa relação? Legal, essa pergunta é boa e essa visita de cortesia. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que estar conectados com os órgãos ou serviços que estão aí no nosso ambiente de trabalho, né, na rede aí em que a gente está conectado no município. Então é importante esse diálogo com o Conselho Tutelar. Você falou muito bem, nós temos desafios imensos, né, com o Conselho Tutelar, né? No Brasil inteiro eu tenho, né, feito esse trabalho com os conselheiros tutelares e às vezes são informações que ele nem tem acesso, né, que ele não conhece, ganham uma eleição
mas não são capacitados para tal, e aí envolve essa questão política que você falou, né? É muito sério, mas é muito importante que convide esses conselheiros tutelares para esse diálogo, né? Uma visita importante, junto com a promotoria, por que não ir lá na promotoria fazer uma visita, dizer, olha, nós estamos aqui, a nossa escola, né? Algum tema que o promotor, o juiz, possam estar na escola também, num desses momentos aí de jornada pedagógica. Eu acho que a gente precisa pensar na jornada pedagógica em dois momentos, sabe, Edilson? No momento que é interno, né, para a questão pedagógica, mas a gente tem que trazer esses órgãos no diálogo com os professores, né, num diálogo tranquilo, que seja propositivo, porque os professores precisam entender também essa rede. Né? Na faculdade de pedagogia, a gente não tem essa rede aí que a gente dialoga, né? Mas é importante que eles tenham conhecimento, que eles não fazem educação sozinhos. Né? Tem uma rede aí que está junto conosco. Então, essa visita aí ela é importante. Boa ideia aí. E dentro dessa rede, né, Fábio, principalmente, é claro, a família, que faz parte dessa rede também, né? A família não pode jamais ser omissa, né? E não ser chamada à participação. É verdade. E são os desafios da família, viu? São o desafio da família, de família que os pais estão separados, que traz uma influência aí dentro da escola muito grande. Os desafios que estão na família, não tenha dúvida, ele vai ser interferência no dia a dia. Então, conhecer as famílias e fazer um diálogo permanente com as famílias, ele é fundamental. Muito bem. Bom, Fábio, olha, são exatamente 11 horas, né? O nosso Axis às 10 é de 10 às 11, a gente está chegando no final de mais um Axis às 10, mas antes disso, querendo lembrar que nosso próximo Axis às 10, no mês de junho, no dia 25 de junho, a última quinta-feira da mesma metodologia, nós vamos falar sobre uma leitura feminina sobre os riscos psicossociais relacionado à NR1, mas agora com o olhar feminino. Vamos falar sobre isso, vai ser bem interessante o tema. Então, na nossa última quinta-feira, todos já estão desde já convidados. Queremos lembrar também que nós vamos ter agora em Recife, dia 9 e 10 de junho, ó, 9 e 10 de junho em Recife, um curso sobre governança. Já estamos com vários inscritos, então corram, é um curso presencial muito interessante também. Vai ser conduzido pelo nosso diretor Sebastião Venâncio, um dos diretores do Instituto Axis. A gente conta também com todos presentes lá. E quando você falou da Maísa no Silvio Santos, eu lembrei também do Luciano Huck, consoletrando, chamado Pequenos Gênios, expondo crianças e adolescentes ali na questão silábica. Então, muito interessante de um lado, por outro lado, expondo. O Luciano Huck, que esse ano aí, essa semana, falou algo aí também, meio fora da órbita normal, diria assim, né? Estão sendo bem badaladas as falas. Ficamos muito atentos quanto a isso. Ô, Fábio, eu agradeço profundamente sua participação aqui conosco, grande ensinamento, e nós estamos aí dispostos a colaborar com as escolas, mantenedoras, obras sociais, com formação pontual também, diretamente, em loco, com as diversas instituições, claro, o Fábio com a gente atuando nessa área, e queria agradecer a todos que participaram com a gente nessa manhã, nessa última quinta-feira de maio. Fábio, por favor, suas considerações finais para esse público e para o tema em si. Bom, eu quero parabenizar aí a Ax, em nome do Adilson e toda a equipe. Obrigado aí pelo convite. Espero ter contribuído com vocês aí nesse diálogo, né? Como o Adilson falou, né? Estamos abertos aí, inclusive para esse processo aí nas escolas, junto com os educadores, né? De forma aí criativa, dinâmica, pedagógica, para que a gente possa fazer um diálogo com todo mundo, como nós fizemos aqui também, mas fazer esse momento aí presencial, se for necessário também. Então, é agradecer e parabenizar a todas e todos pelo trabalho de vocês, pelo compromisso com a sociedade, com a proteção de criança e adolescente no nosso país. Obrigado. E com a nossa igreja, né? Tá bem. Grande abraço a todos, obrigado. E uma boa sexta-feira, né? Um bom final de quinta, sexta-feira, um bom final de semana. Até a próxima.